Hoje eu vou estar pregando uma mensagem que encerra a série de mensagens sobre Nós Acontece nas Melhores Famílias. Eu antes queria mostrar um QR Code do boletim. Se você ainda não acessou o boletim, não baixou o boletim, dá uma olhadinha lá o QR Code, pega seu celular. Você pode acessar o boletim no nosso aplicativo da igreja. Se você não tem no seu celular, baixa o aplicativo. Tem várias informações importantes ali. Você pode acessar no site da nossa igreja também o boletim e o esboço da mensagem. O próximo QR Code é do esboço da mensagem, para acompanhar. Quando nós só ouvimos, nós guardamos perto de 10% quando estamos muito interessados no assunto. Então, você imagina o quanto sobra aquele domingo que você está meio sonolento ainda, que o Tico e o Teco ainda estão tentando conversar. Esse café, um dos objetivos dele é fazer isso, é acordar quem ainda não acordou, né? Esse livro acontece nas melhores famílias. Nós estudamos a história de várias famílias na Bíblia, olhando para as dificuldades que eles enfrentavam, os nós que aconteciam nos relacionamentos e tentamos olhar como isso se aplica a nós. E o relacionamento familiar, você encontra nós, porque nós, sou eu e você, pecadores. E quando você junta pecadores debaixo do mesmo teto, prepare-se, vai dar encrenca de vez em quando, sim. Para alguns é mais sempre, outros é de vez em quando, mas encrenca faz parte. É por isso que todos nós precisamos da graça de Deus, para conseguirmos viver o projeto de Deus na família. Essa mensagem de hoje, o tema é do deslumbramento ao caos. Nós vamos estar estudando a vida de Adão e Eva. Então, vou pedir para você abrir tua Bíblia lá em Gênesis, de 1 a 3. Você encontra 2 relatos da criação do homem e da mulher. E nós vamos estar pensando alguns textos e tirando alguns princípios muito interessantes, usando como base o livro que é ainda o livro do mês. Então, você ainda tem esse livro com preço promocional, né? Muitos casais dizem que vivem no inferno dentro de casa. Então, o contraste que é possível, então, viver num paraíso. E quando você estuda a vida de Adão e Eva, você estuda a vida de um casal que viveu no paraíso. Eles tiveram um relacionamento conjugal no paraíso, um pedacinho de céu a casa deles. Esse texto nos fala sobre 2 seres humanos criados por Deus, e eles se comportam, eles agem, e nós vamos ver tudo o que implica isso para o relacionamento. O livro, eu vou usar como estrutura básica, uma estrutura que é sugerida pelo livro. Os autores, eles dizem que existem quatro elementos na relação do primeiro casal que podem ser aplicadas à nossa vida hoje em dia, os nossos relacionamentos. E talvez você seja divorciado, solteiro, viúvo. Eu queria dar uma palavra para você. Por favor, não desliga, porque eu estou falando muito casal. Os princípios que nós vamos falar aqui têm tudo a ver com pessoas que são sozinhas nesse momento da vida e que vão ter que desenvolver relacionamentos significativos com outras pessoas. A dimensão horizontal da vida, ela tem o relacionamento de um casal como uma das partes muito fortes, mas o ser humano se relaciona horizontalmente com muito mais do que o seu cônjuge. E nós vamos conversar sobre a necessidade, a importância de desenvolvermos relacionamentos significativos nessa dimensão horizontal. Não basta eu resolver o problema vertical meu com Deus, eu preciso também aprender a me relacionar horizontalmente. Os 4 elementos que os autores sugerem é solitude, deslumbramento, intimidade emocional e crise. Vamos começar conversando um pouquinho sobre solitude. E eu coloquei a afirmação de experimente solitude. Deus nos convida para desatar o nó da solidão, aprendendo a ter momentos de solitude. Pergunta à pessoa do lado o que é solitude. Pergunta para ela. Solitude não é a mesma coisa que solidão. Solidão tem muito a ver com dor e tristeza. Você pode estar aqui, no meio desse grupo desse tamanho, e estar sentindo uma solidão tremenda. Porque não existe conexão com ninguém, o seu coração está se sentindo solitário. Solitude é um estado de isolamento voluntário e positivo.
Já solidão é uma condição associada à dor e à tristeza. Paul Tillich afirma que solitude está associada à glória e à felicidade de estar sozinho. Você consegue ficar sozinho? Você consegue ficar sozinho, você ter o som ligado, sem estar conectado no fone de ouvido com uma música tocando? Você consegue ficar sozinho sem ligar a televisão? Solitude tem a ver com essa disciplina, o aprender a fazer isso. Na solitude conseguimos entrar em contato com o nosso mundo interno, colocar os pensamentos em ordem e observar o significado das nossas emoções. Todos nós precisamos de momentos de solitude para colocar ordem e equilíbrio no nosso interior. Você já ouviu alguém falar sobre a importância do discípulo de Jesus, fazer uma leitura diária, um tempo de oração? Já ouviu falar? É isso, solitude. Você está se relacionando com o Pai Celeste, mas você está olhando para dentro de você. Você está avaliando como você está, onde você está e para onde você vai. O que aconteceu ontem e o que vai acontecer amanhã. E como eu vou me comportar? Eu tenho o hábito de, periodicamente, tirar um dia de oração, em que eu levo a minha Bíblia comigo e passo o dia eu e Deus. E claro que eu levo um caderno, para anotar tudo que Deus me fala. Todas as impressões do meu coração que o Espírito Santo deixa. E é um tempo de olhar para dentro, um tempo de reequilibrar as forças que existem dentro de mim. Todos nós precisamos de momentos de solitude. Deus cria o homem e cria ele sozinho. Se você olha em Gênesis 2:7, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. E Deus cria o homem com uma necessidade existencial de relacionar-se. Ora, o que aconteceu porque ele tinha essa necessidade de se relacionar-se com o outro? E não existia um outro. Todos os animais estavam lá. Ele tinha que dar nome a toda a criação. Mas não existia um outro. E o que aconteceu é que uma solidão existencial toma conta de Adão. Se você continua lendo em Gênesis 2:18, o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. É o único lugar em toda a descrição da criação em que Deus diz: não é bom. Não é bom que o ser humano viva sozinho, isolado. Deus nos fez seres sociais, relacionais. Alguns de nós, por traumas, por experiências ruins que tivemos, começamos a nos proteger e vivemos com uma grande armadura e não temos relacionamento significativo com ninguém. Nem com colegas de trabalho, com irmãos da igreja, gente do nosso pequeno grupo, e nem com meu cônjuge, nem com minha esposa, com meu esposo. No casamento, relacionamento superficial. E essa pessoa caminha pela vida com essa solidão, corroendo como ferrugem corrói o ferro. Deus nos criou com essa necessidade. E Ele disse ali: não é bom isso, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Em Gênesis 2:19-20, continua: depois que formou da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, o Senhor os trouxe ao homem, para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o Senhor desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os animais domésticos, as aves do céu, todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse, alguém que lhe correspondesse. Por favor, não caia na falácia de alguns que dizem que a Bíblia é machista, isso, aquilo. Não! A ideia de que seria criada uma mulher que lhe correspondesse, que estivesse ao seu lado, que fosse uma auxiliadora, alguém que complementasse. Deus olha para mim, para você, e vê as carências que nós temos. E o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Quando essa relação vertical está clara, ela existe, fica mais fácil nós percebermos como Deus é o nosso refúgio. E nesse momento Deus é refúgio, fortaleza para Adão. E Deus intervém na história dele. Os autores do livro, que é o livro do mês, eles fazem uma afirmação que eu compartilho com vocês. Somos seres essencialmente relacionais e nos sentimos plenos
a partir de relacionamentos significativos. Nos sentimos plenos a partir de relacionamentos significativos. Se você esquecer tudo o que eu falar hoje, não esqueça esse desafio que Deus tem para você. Desenvolva relacionamentos significativos. Saia da superficialidade. Isso vai demandar de você investir tempo, esforço, e talvez você comece aqui e diga, não gostei. E você vai começar um outro relacionamento, não gostei. E de repente você vai encontrar uma pessoa e vai dizer, cara, esse é o melhor amigo que eu poderia ter. Essa é a melhor amiga que eu poderia ter. Puxa, no meu casamento, desde que nós começamos a intencionalmente nos esforçarmos para nos despirmos diante do outro, nosso relacionamento foi para um nível diferente, o nosso casamento é diferente. O ser humano precisa desses relacionamentos. É interessante porque o ser humano vem no período de maturidade, crescendo, quando ele atinge uma maturidade cognitiva básica da vida. Você tem adolescente em casa? Qual é o tipo de pensamento que eles começam a ter, o adolescente, o jovem? Ele começa a escolher alguém para ter um relacionamento mais significativo. É um processo normal. Por mais que a sociedade faça campanha contra o casamento, eu continuo fazendo casamento, todos os pastores continuam fazendo casamento, e o cartório continua. Por quê? Porque existe essa necessidade no ser humano. Você é uma pessoa solitária, você vive momentos de solidão. O desafio é que você busque desenvolver relacionamentos significativos com Deus e com outros seres humanos. Ninguém pode viver como uma ilha. Você tem desfrutado de momentos de solitude? Aí você diz assim, pastor, eu tenho um bebê em casa, como é que eu tenho momentos de solitude? Muitas mães com bebê pequeno, com criança pequena, elas se trancam no banheiro. E a criança fica na porta. Eu vi um vídeo recentemente muito bonitinho em que a mãe estava no banheiro e de repente ela olha por baixo da porta, o quê? Os dedinhos da criança. A criança está perto da mãe, mas ela precisa encontrar momentos em que ela está com ela mesma. Se você conhece uma mãe com algum filho pequeno, com bebê, criança pequena, e que não tem parentes, não tem avô e avó na cidade, por favor, seja o avô e a avó daquela criança. Dê uma noite de tranquilidade para aquele casal. E fique com a criança. Você que tem filho pequeno, por favor, a criança vai sobreviver sem você, creia. Eles vão passar 2 horas sem você e não vão morrer. Mas você precisa desse espaço. E como seres humanos, nós precisamos de espaços de solitude, em que somos nós, o nosso Deus, conosco. Em que eu olho para cima e eu olho para dentro. Em que eu avalio minha direção, meu propósito, o meu interesse, os meus desejos. Porque só assim que nós vamos conseguir experimentar o que os autores colocam como deslumbramento. Eu coloquei experimente solitude, mas experimente também deslumbramento nos seus relacionamentos. Deus nos convida a desatar o nó da perda do afeto, do carinho e do amor nos relacionamentos. O pecado faz com que, depois de algum tempo me relacionando com aquele cônjuge, depois de algum tempo tendo aquela pessoa como amiga, como amigo, como irmão na igreja, é muito fácil. Simplesmente nós perdemos o afeto, o carinho, nós nos relacionamos de uma maneira banal e superficial. Os autores fazem uma afirmação que eu compartilho com vocês. Homem e mulher são iguais na essência. Ambos portadores da imagem e semelhança de Deus. Ambos portadores do sopro divino, do Espírito. Porém, homem e mulher são diferentes na sua constituição. O primeiro veio do barro, enquanto o segundo vem das entranhas do primeiro. Igualdade e diferenciação é a essência constituinte de
todo casal humano. Sabe quando Adão faz aquela afirmação, esse é o osso dos meus ossos, carne da minha carne? Você imagina ele sozinho, vendo todos os animais da criação, e ele dizendo, e daí? E aquela solidão, aquela dificuldade, e de repente vem Deus, põe um sono nele, quando ele acorda, ele olha a Eva. Uau! Gente, esse grito, esse é o osso dos meus ossos, carne da minha carne, é que nem você grita no estádio quando o teu time faz o gol aos 45 do segundo tempo e assim ele ganhou o campeonato. É um grito de alegria, de deslumbramento. Eu contei no primeiro culto e minha esposa estava aqui. Nós éramos amigos enquanto nós morávamos no Jardim Social, as nossas famílias. Aí o pai dela comprou uma casa lá no Champanhar, do outro lado da cidade. Aí nós começamos a namorar. Erro estratégico, né? Então lá ia eu, vinha da faculdade, lá ia eu até a casa dela, e depois voltava para casa. Eu me lembro que quando o carro parava no sinaleiro, eu fazia assim. Por que eu fazia assim? Sentia o cheiro do perfume dela. Isso é deslumbramento. Isso é deslumbramento. No seu casamento ainda existe deslumbramento? Esse carinho, esse afeto, esse sentimento de uau. Por isso que nós temos entre casais, encontro de casais, a classe de casais, porque a gente quer cultivar esse ambiente nos relacionamentos conjugais da nossa igreja. Quem sabe você está dizendo, pastor, faz tempo que esse deslumbramento acabou. Olha, então faça um favor. Sentem os dois e conversem sobre um projeto para a gente resgatar. Pegue as fotos da lua de mel, daqueles primeiros anos de casado, e vejam mais do que as fotos. Vejam os sentimentos que estavam presentes naquelas fotos. A importância de nós aprendermos a curtir a vida e viver com esse deslumbramento. Nós temos muita coisa na sociedade que tenta falar sobre isso. No clássico nós encontramos Romeu e Julieta. Que romance lindo, não é mesmo? E se você é um pouco mais cínico, debochado, você vai lembrar do Gomes e da Mortícia Adams, da família Adams. Eles também têm um deslumbramento um com o outro assim, impressionante. Eles fazem essa caricatura. O que eu estou dizendo é você redescobrir isso. Sabe por quê? Porque nós só vivemos uma vez. E quando nós temos esse deslumbramento, nós começamos a perceber que nós nos complementamos. Que Deus criou macho e fêmea diferentes para que eles se complementassem. Vocês conhecem a minha versão da criação, né? Eu digo que Deus criou o homem, olhou e disse, eu consigo fazer melhor. E fez a mulher. Mas a mulher é diferente. O homem é diferente. E nós nos complementamos. A diferença física entre o macho e a fêmea é uma parábola da realidade da vida de um casal. Só Deus nos completa. O outro nos complementa. Por isso que eles são diferentes. Uma pessoa enferma emocionalmente é que busca um igual. Por causa da enfermidade emocional dessa pessoa, ela se ilude achando que com o igual eu me complemento. A palavra nos fala sobre essa importância desse relacionamento significativo, que é uma expressão em que nós nos complementamos um com o outro. Por quê? Porque assim nós crescemos. Juntos nós nos tornamos mais fortes. E assim nós vamos poder cuidar das crias, dos filhos, da descendência. É interessante porque lá em Gênesis 2:24, a palavra nos diz, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne.
Mas já existia pai e mãe naquela época? Adão e Eva tinham pais? Deus está dizendo para deixar. O que aconteceu com Adão e Eva não foi um acidente biológico. O que aconteceu com Adão e Eva não foi algo por acaso. Existia um projeto divino, um projeto de Deus, que se chama família, em que você teria pais que teriam filhos, que se casariam, e então aqueles pais veriam os filhos casados, tendo netos, e esse processo de convivência geracional faz parte do projeto de Deus para a família. Adão não tinha sogra, nem Eva. Mas Deus já diz, olha, você vai ter que deixar pai e mãe. Eu encontrei uma poesia do Davi Hacker muito interessante, que eu queria compartilhar com vocês. A poesia é criar filhos é se despedir. Criar filho é viver um contínuo e ambíguo ritual de despedida, feliz e doloroso ao mesmo tempo. É tanto adeus que beira o luto. Filho é rio. Ir para longe da nascente é a sua sina. Da placenta ao mundo frio, da amamentação ao feijão, da vida exclusiva no lar à escola, da dependência geral ao senso de eu sei fazer sozinho. Do posto de pai herói indispensável ao eu quero ir sozinha, papai. E nós vamos deixando ir. Sei que isso é saudável, é o ciclo da vida, porém não deixa de ser uma perda. É uma boa perda o crescimento dos filhos. De fato, no Éden, a primeira menção aos pais traz o verbo deixar. Deixará pai e mãe. O segredo da paternidade e da maternidade é saber ser deixado, ser deixada. E nesse processo descobrir que criar filhos é ver Deus criando em nós um derrotado bendito, um deixado para trás. Assim vamos dando tchau aos nossos filhos, aceitando que a vitória está em se despedir, em perder. Não tem como nossos filhos encontrarem a realidade da vida sem que com maturidade e autonomia eles cortem o cordão umbilical emocional conosco. Como foi cortado lá na maternidade o cordão umbilical físico, agora no casamento o cordão umbilical. Não se iluda, você não está ajudando seus filhos quando paga as contas deles. Quando não faz com que eles assumam a vida adulta nos percalços que a vida adulta traz. Não estou sendo carrasco dos filhos. Estou dizendo que filhos adultos precisam viver como adultos. E aquela ajuda financeira vem um mês, no mês seguinte, no outro mês, não se iluda. Dinheiro sempre tem um cordãozinho preso. E em algum momento, alguém puxará esse cordão para dizer de onde veio o dinheiro. Lembra que nós somos pecadores? Aquele filho adulto que mudou para o apartamento e que faz compras na geladeira e na despensa da mamãe? Isso não é ser adulto. Aquele filho adulto que traz roupa suja para lavar em casa, porque a empregada da mamãe lava. Isso não é ser adulto. É assumir a vida como ela é. Os pais apoiarem em alguns momentos, é claro, é natural isso e não há nenhuma dificuldade. O problema é quando os pais estão criando os netos. Porque eu tive filhos e não tenho estrutura familiar para criar meus filhos, então eu delego isso para os avós. Deus é muito sábio quando dá bebês para homens e mulheres jovens. Quem tem mais de 60 sabe do que eu estou falando. Cuidar de uma criança pequena é uma tarefa exaustiva. É interessante porque muitos pais não soltam os filhos e muitos filhos não querem desmamar dos pais. Mas aqui, quando não tinha pai nem mãe, Deus já diz, deixará pai e mãe, e serão os dois
uma só carne. Eles, com compromisso, estarão unidos, buscando intimidade conjugal como consequência de ser uma pessoa equilibrada porque tem momentos de solitude, de ser uma pessoa deslumbrada porque cultiva nesse relacionamento uma profundidade que sempre traz admiração. Deus nos convida para vivermos intimidade emocional. Experimente intimidade emocional. Deus nos convida a desatar o nó da superficialidade emocional nos relacionamentos. A Bíblia não fala muito sobre como Adão e Eva se relacionavam. Nós não temos muitos relatos, como nos outros casais da Bíblia. Mas a Bíblia traz um texto muito importante. Em Gênesis 2, 25, o homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Eles viviam nus, como os índios na selva, não têm roupa, e eles se relacionavam, só que nós temos que nos lembrar que eles estavam nus no paraíso, naquele ambiente do projeto de Deus em que não existia nada escondido um do outro, naquele ambiente onde nós éramos autênticos e nos relacionávamos com o Criador. Não tinha senha que impedia a esposa de ver o celular do marido ou o marido ver o celular da esposa. Isso que era viver nu naquela época. Não tinha senha de banco que a esposa não sabe quanto o marido tem e ele não sabe quanto ela tem. Muitos casais hoje estão caindo na armadilha de terem contas separadas e eles racham as despesas da casa. Isso não é casamento, isso é contrato. Casamento é estar nu, vulnerável. Você sabe tudo o que eu tenho e sou, e eu sei tudo o que você tem e é. Se você não tem conta conjunta, por favor, faça. O dia que você morrer, vai ser um rolo as contas que não são conjuntas. O viver uma vida de cumplicidade. Eles viviam ali um momento em que eles sabiam tudo um do outro. E o Senhor estava com eles. Nós, muitas vezes, em nossos relacionamentos, temos muita coisa escondida por medo de rejeição. Por medo de o que o outro vai fazer com essa informação. Existem situações na sua vida que seu cônjuge não sabe, seu esposo, sua esposa não sabe? Como que você vai ter um relacionamento profundo, significativo, com áreas que ninguém pode acessar? Esse é o desafio dessa manhã. Essa liberdade para se expor. E quando nós vivemos nesse relacionamento vertical com Deus, a graça perfeita de Deus vai nos capacitar a perdoar. E o nosso cônjuge vai olhar para nós e dizer, eu sei que você é assim, mas eu perdoo você. Nós estamos juntos, nós nos complementamos e nós nos ajudamos um ao outro para sermos tudo aquilo que sozinhos não poderíamos ser. Esse é o projeto de Deus no casamento. Aquele casal perdeu uma grande oportunidade de viver essa transparência durante toda a experiência deles. Mas chegou uma crise. E quando chega a crise, nós precisamos buscar a vitória. Eles sofreram demais. Deus nos convida a desatar o nó, de dar ouvidos a outras vozes. Foi o pecado de Adão e Eva. Os dois deram ouvidos a outras vozes que não a voz do Senhor. E eles experimentaram o caos na vida deles. Gênesis 3, 6, 7 diz, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. O pecado sempre produz encobrir, esconder. O pecado sempre nos leva a desejar enganar, porque ele produz insegurança no nosso ser. É interessante porque muitos de nós temos na nossa mente a cena de Eva sozinha com a serpente e tendo todo aquele diálogo, né? Onde é que estava Adão nessa hora?
Será que ele tinha ido lá no riacho buscar água? Ou quem sabe Adão estava sentado no sofá, com o controle da televisão, zapeando tudo quanto é canal de televisão. Aí não vê nada, né? Mulheres, se você falar alguma coisa com seu esposo enquanto ele está zapeando a televisão, você não pode cobrar, porque ele não registrou. Verdade, homens? A gente não sabe o que está acontecendo. A gente se isola do mundo. No silêncio de Adão, Larry Crabb faz a observação dizendo que Adão estava do lado de Eva. Ele ouviu toda a história e não fez nada. Omissão é um dos pecados mais comuns do ser masculino. Para não arrumar encrenca, eu faço de conta que não estou vendo nada. E a crise se instala porque um começou a acusar o outro, não é verdade? Senhor, não fui eu, foi a mulher que o Senhor me deu. Senhor, não fui eu, foi a serpente. No final, os dois disseram que o culpado deles terem pecado foi quem? Deus. Deus era o grande responsável. Lá em Gênesis 3:8, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Lá no 3:11, quem disse que você estava nu, disse o Senhor. Você comeu do fruto da árvore, da qual proibi de comer, disse o homem. Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Acontece isso na sua casa? Quando tem uma crise, a culpa é dele, a culpa é dela, foi você. A tendência é essa. E veja, a crise que se instala na vida daquele casal, por não ter sido resolvida, ela repercute na vida dos filhos. Lembra da história de Caim e Abel? E a repercussão vem até hoje. Quando nós temos que lidar com o pecado em nossas vidas, que nos faz fazer o mal que nós não queremos e deixamos de fazer o bem que desejamos. A falta de unidade entre o casal se perpetua e vai refletir na conduta dos filhos. Nós aprendemos com eles e nós temos a graça do Senhor para nos capacitar a viver diferente. 1 Coríntios 15 diz, pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último, Adão, espírito vivificante. Porque tem esse último Adão, porque Jesus veio, viveu, morreu e ressuscitou para que todo aquele que nele crê tenha vida e vida eterna. Nós podemos, pela graça de Deus, experimentar uma vida nova, diferente. Não precisamos agir como Adão e Eva. 2 Coríntios 5,17 nos diz, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. O grande desafio é como casais nós conseguimos ficar nus diante do nosso companheiro. Sabe quanto eu ganho? Sabe quanto eu tenho guardado? Sabe as minhas senhas? Ah, pastor, mas eu não confio. Então como é que eu estou casado com uma pessoa que eu não confio? Como é que eu deito na mesma cama com uma pessoa que eu não confio? Ela sabe minha senha, eu sei a sua senha. Eu não tenho o que esconder. É por isso que não tem problema saber a senha. A esposa saber a senha do marido não deve ser razão para ela estar sempre verificando o celular dele. O esposo saber a senha da esposa não significa que ele tem que estar mexendo no celular dela o tempo todo. Mas significa que nós não temos o que esconder. É por isso que nós compartilhamos isso. Porque nós queremos profundidade no nosso relacionamento. Nós abrimos as nossas fraquezas, as nossas lutas um com o outro, porque nós sabemos que tem graça na nossa relação. Relacionamento de pais e filhos, como precisamos de graça para que haja uma comunicação aberta, livre.
Relacionamento de amigos, de irmãos no pequeno grupo, precisamos de graça, para que as pessoas possam abrir as mazelas da sua alma e sentir-se acolhidas, apoiadas, para que naquele relacionamento horizontal ela receba um apoio fundamental, para que a restauração que o Senhor promove possa acontecer. Você pode fechar seus olhos? O que mais impactou o seu coração de tudo isso que nós compartilhamos da palavra de Deus? Quem sabe a decisão que você precisa tomar hoje é que eu terei momentos de solitude com meu Deus. Momentos que serei eu e o meu Deus. Eu, a palavra do meu Deus e o meu Deus. Se essa é a sua decisão, eu vou convidar você a colocar-se de joelhos. Com esse gesto, você vai estar dizendo para Deus: Deus, eu quero com regularidade gastar tempo na Tua presença. Com regularidade, eu quero ter momentos de solitude em que eu vou olhar para dentro, eu verei as mazelas da minha alma, as dores da minha alma, e eu buscarei cura no Senhor. Coloque-se de joelhos, se é isso a decisão que você toma essa manhã. Eu decido cultivar esse relacionamento com Deus. Eu decido cultivar relacionamentos significativos na minha família. Eu vou mudar alguma coisa da minha agenda para passar mais tempo com meus filhos, com a minha esposa, com meu esposo. Mas nós vamos falar mais do que banalidades. Nós vamos falar coisas da alma. Nós vamos compartilhar coisas da alma. Quem sabe você tem que colocar-se de joelhos dizendo: Senhor, me ajude, porque eu quero gastar tempo lendo a palavra com meu esposo, com a minha esposa. Eu quero gastar tempo orando com meu esposo e a minha esposa. Que tristeza quando eu descubro casais que não oram juntos, que não têm o hábito de orar juntos. Para que o relacionamento conjugal seja mais significativo, mais profundo, é necessário gastar tempo orando junto. Se você quer ter amigos, amigas, com um relacionamento significativo, convide essa pessoa para orar com você. Não tem como você estar diante do Pai Celeste junto com alguém sem que aquele relacionamento comece a ser aprofundado. Quem sabe você não conhece Jesus como Senhor e Salvador? Eu queria convidar você a no seu coração dizer: eu me entrego ao Senhor, eu quero viver a vida desse jeito, tendo um relacionamento vertical com Deus e um relacionamento significativo com outras pessoas. Eu preciso da ajuda, eu me arrependo dos meus pecados. Eu confesso Jesus como Senhor e Salvador. Coloque-se de joelhos, onde você está, com esse gesto dizendo: pastor, eu estou tomando essa decisão essa manhã. Tempo de consagração, tempo de busca do Senhor. Deus amado, nós queremos te dar graças, te louvar. Pois o Senhor veio dos céus à terra para nos ensinar valores que permitem que nós vivamos uma vida cheia de significado. Aquela vida abundante que o Senhor Jesus nos prometeu. Obrigado, Senhor, porque podemos aprender com os acertos e os erros dos personagens bíblicos. Ó Deus, nós queremos sim viver no nosso lar relacionamentos significativos com o nosso cônjuge, com nossos filhos, nossos pais. Ó Deus amado, abençoa cada irmã, cada irmão que de joelhos estão dizendo: eu tomo uma decisão de viver algo novo a partir de hoje. Abençoa-os, ó Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos.